Fala ricos, Caio Spisso aqui e nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas de como analisar um fundo imobiliário. E a última dica aqui já é a mais importante, que é a dica para você comprar o fundo imobiliário. Eu vou te dar algumas informações para você saber se o fundo está caro ou está barato. Mas para isso você tem que saber todas as outras 5 dicas antes. Então sem enrolar mais, sem pedir para você se inscrever no canal, dar um like, que eu sei que gosta da informação direto, já vou falar logo qual é a primeira dica. E a primeira dica que eu já te dou é a localização dos imóveis. Não adianta você ter um imóvel escondido lá no meio do nada, porque ele vai ter poucas empresas querendo alugar ele. Por quê? Porque é longe de rodovia principal, fica longe de polos industriais. Então você tem que ter imóveis bem localizados, perto de rotas de caminhões, rotas de boas estradas, principalmente porque os caminhões têm que chegar ao seu prédio e não adianta ter estrada tudo esburacada se o caminhão chega quebrado. Empresas também, quando vão alugar o galpão, também pensam nisso. Então a primeira dica que é muito importante é localização dos imóveis. E a segunda dica aqui é quantos imóveis o fundo tem. Porque não adianta o fundo ter um único imóvel. Porque se um inquilino deste imóvel sair, você vai perder a sua renda. Ah, mas ok, pode ser que esse imóvel tenha 10 inquilinos. Mas pode ser que este imóvel esteja no local que possa ter algum problema. Ou a prefeitura do lugar comece a ter uma tributação maior sobre os imóveis, sobre as rendas de aluguéis. Ou seja, esse imóvel vai sofrer e o seu fundo vai sofrer se você tiver apenas um imóvel. Agora, se você começa a ter 5, 6, 10 imóveis ou até mais que 10 imóveis, você acaba diluindo esses imóveis em várias cidades, em várias estradas. E lembra que a gente está no Brasil, vira e mexe tem greve dos caminhoneiros, aí os caminhoneiros acabam fechando algumas rodovias que os seus caminhões, ou seja, da empresa, se for privado o caminhão, mesmo com greve ou não, o caminhão vai trabalhar normal porque o caminhão é da empresa. Pode ser que o caminhoneiro não queira trabalhar, mas o caminhão vai rodar. Porque se não tiver caminhoneiro, algum funcionário vai dirigir o caminhão e vai resolver o problema. Então é muito bom você pensar nesse contexto como um todo. Sempre pode acontecer alguma coisa que pode prejudicar um imóvel seu. Então se você tem vários imóveis, é mais difícil acontecer várias coisas que prejudiquem todos os imóveis ao mesmo tempo. E a terceira dica que eu dou aqui é você dar uma olhada em quem são os inquilinos. Se são empresas boas, empresas ruins, empresas que pagam tudo em dia, empresas que não pagam tudo em dia, empresas que estão tendo lucro ou não estão tendo lucro, né? Tá tendo muito prejuízo, muita despesa. Se é empresa que tem escândalo aí, por exemplo, na Lava Jato, porque se tem corrupção, porque pode ser que a Polícia Federal vá nos imóveis para colher informação, colher equipamento das empresas, querendo ou não, por pior que seja que os imóveis não são da empresa, é um transtorno que ainda você pode ter. Então é muito legal você saber quais são as empresas. E a quarta dica muito importante é quantas empresas tem. Porque se você só tiver uma empresa e essa empresa resolver encerrar o seu contrato, como nós já tivemos em algum fundo, tem um fundo aqui que eu já até gravei um vídeo, que é o XPCM. O XPCM tinha um único prédio e um único inquilino. E esse inquilino resolveu sair. E aí o prédio inteiro vai ficar vazio. Então os cotistas do fundo que recebiam a renda vão passar a não receber. Eles vão receber enquanto a empresa paga uma multa aí por estar saindo do imóvel antes do término de contrato, mas acabando essa multa, não tem mais renda para o cotista, a não ser que a empresa consiga colocar uma outra empresa neste imóvel, ou várias empresas nesse imóvel. Mas você entendeu o medo? Você está entendendo aqui? Você tem um imóvel e uma pessoa lá dentro. Se essa sair, tiver qualquer problema, ou ela começar a ficar lá e não pagar, o fundo se ferra, que o fundo não vai receber e não tem outro imóvel para poder tentar segurar a bronca deste imóvel, porque o fundo só vai ter um. Então é muito importante você saber quantos inquilinos tem. Porque se um deixar de pagar, por exemplo, você tem os outros que estão pagando e te ajudam a pagar os seus custos. Então se você quiser saber um pouco sobre o XPCM, que é lá de Macaé, eu vou deixar o link aqui para você ver de um fundo aí que não vale muito a pena investir. Já a quinta dica aí que tem a ver exatamente com o balanço do fundo. Como que está ele hoje? O fundo vem tendo lucro, vem tendo prejuízo? Como é que estão os custos fixos dele nos últimos 6 meses, nos últimos anos? Dá uma olhada para ver se a despesa dele ocupa muito da receita. Eu já analisei vários fundos imobiliários, inclusive eu vou deixar uma playlist aqui em que eu analiso o relatório a relatório de cada fundo. Então são vídeos aí de mais de 10 minutos para cada fundo aí. Mas o mais importante aqui que eu quero te falar é que a gente sempre olha as despesas e a receita do fundo. Se o fundo tem muita receita e pouca despesa, se o fundo está com mais despesa do que receita, que vai gerar vários prejuízos, inclusive o fundo pode ir à falência. Mas, no geral, que eu acabo olhando e analisando, normalmente as despesas do fundo giram em torno aí de 15% com relação à receita. Isso quer dizer o quê? Se você tiver um fundo que tem 100 mil de receita,
Normalmente os custos dão em torno aí de 15 mil, que é 15% dos 100 mil. Tem fundos aí que estão ganhando mais ou menos 100 milhões de reais por ano. Então o custo seria mais ou menos aí 15 milhões, 16 milhões, nessa faixa aí. Se você pensar em cabeça um número bom, é entre 10% e 20%. Alguns fundos têm um pouco a mais, outros um pouco a menos, mas gira em torno aí de 10, 15, até uns 20% aí da receita vira despesa. O restante vai para o lucro, que ele vai repassar para os cotistas. Então é muito importante você saber desse número e dar essa analisada para você também não investir no fundo que tem bons imóveis, bons inquilinos, boas quantidades de imóveis, boa quantidade de inquilinos também, ou seja, tem vários imóveis e vários inquilinos, mas o fundo está com prejuízo todo mês, não tem lucro. Aí também não adianta nada, né? Isso mostra que a gestão do fundo não é das melhores, porque tem muitos inquilinos, imóveis muito bem localizados, boas empresas dos fundos e o fundo ainda tem prejuízo, e aí não dá para entender esse negócio, né? E por último aqui, mas não menos importante, a sexta dica é como está o valor de mercado da cota desse fundo com relação ao preço de mercado deste fundo. O que eu quero dizer com isso? Que o fundo tem vários imóveis e todos os imóveis somados dão um valor de patrimônio do fundo. Se eu pegar esse patrimônio e dividir pela quantidade de cotas, eu vou saber qual é o valor que cada cota tem com relação ao patrimônio do fundo. É muito importante você tentar não comprar pelo preço de mercado lá na bolsa um preço maior do que esse valor que vale o fundo. Se cada cota do fundo vale R$100 e você está pagando R$120 na bolsa, você está pagando caro. Porque é como se você fosse numa loja de carro, comprar um carro de 100 mil e o cara está te vendendo a 120 mil. Não é legal, você não vai querer. Você vai sair e vai em outra loja comprar 100, que é o que o carro vale. É a mesma lógica. Não faz sentido você comprar a cota do fundo mais caro do que o quanto ela vale. Mesmo se o fundo for muito bom. Você até pode pagar, às vezes, um pouquinho a mais, tipo 1, 2%. Agora, pagar 20, 30% a mais eu acho loucura, mas cada um faz o que quer, né? Então, normalmente, quando eu vou comprar, eu dou uma olhada em todos os fundos que eu tenho. Se eu quero comprar algum deles, eu olho qual deles está com preço abaixo do valor patrimonial e se eu não estou com muita concentração dele. Também não adianta ele estar com o preço muito baixo e eu ter 95% dos fundos tudo nele e 5% dividido em, sei lá, em outros 5 fundos. Tem que ter mais ou menos um equilíbrio aí entre os fundos. Mas o meu primeiro filtro aí é o valor patrimonial. O que está caro, mesmo se eu tiver pouco, eu não compro. Porque tá caro e eu ainda tenho pouca participação, não faz sentido. Faz até sentido eu comprar para aumentar a participação, mas tá caro, então vai ficar lá, não vou vender, mas também não vou comprar. Então o mais importante aí é você conseguir comprar fundos menos do que o valor que ele vale. Então se a cota do fundo vale 100, 101, se você conseguir comprar aí a 90, 95, é perfeito. Agora se você pagar 110, 111 e ela vale 100, 101, tá 10 a 11% mais caro. Eu diria que já estourou até o limite de comprar do valor caro. E por fim, se você quer saber um pouco mais como investir, como fazer essa renda passiva aí, clica no primeiro link da descrição que vai te ajudar bastante a você a voar nos seus investimentos. E é isso aí, muito obrigado por terem assistido.